Olá, eu sou Bruna Couto, mentora de carreira, e hoje eu quero conversar com você sobre o que o seu chefe espera de você para te promover para liderança, mas que provavelmente ele não vai te contar. Então vamos conversar um pouquinho mais sobre isso? Por que que esse chefe ele não vai te contar o que ele espera de você para uma posição de liderança? Isso você já sabe, que é porque é demandado muito mais pessoas para fazer a operação do que de fato para uma posição de liderança. Porém, o que você precisa desenvolver para estar nessa posição de liderança e principalmente para ser desejado por essa empresa a ponto de estar numa posição de liderança, independentemente de todas as regras, tá dado. Tá dado todos os dias para você. É só você ter olhos para ver e ouvidos para ouvir essas regras do jogo em tudo que você faz dentro dessa empresa. Então, eu vou te dar aqui esses códigos para você construir essa promoção. Então, o que que esse chefe não espera? Vamos começar por esse lugar. O que que esse chefe não espera para você ir para uma posição de liderança, para te promover para uma posição de liderança? Que você seja o melhor tecnicamente, que você tenha todos os cursos, os MBAs, as graduações e pós-graduações nos temas. Ele também não espera que você tenha o melhor resultado do departamento. Ele também não espera que você seja o focal point dos temas mais importantes, mais chave do seu departamento. Ele não espera que o seu resultado seja o melhor resultado. E aí você pode me perguntar, mas Bruna, eu sempre fui ensinado no ambiente corporativo de que eu tinha que ter o melhor resultado, a melhor entrega, que eu tinha que ser o profissional mais competente. Sim, todos são ensinados isso. Lembra do que eu falei no começo? A gente precisa, dentro de uma empresa, de muito mais operação do que de liderança. Então, aquilo que é falado, aquilo que é dito numa organização, é de fato a competência, o resultado, o trabalho técnico, justamente para que essa operação seja garantida, que é a operação que mantém todo o resultado do negócio, mas é a liderança que faz com que esse resultado se perpetue ao longo do tempo. E para a liderança não tem tantas posições como para a operação. Percebe essa diferença? Outra chave que esses chefes também não vão te falar, mas eu estou aqui para isso. A parte de operação, ela demanda um foco, ela demanda uma dedicação, ela demanda uma repetição no sentido de domínio, de maestria, de eficácia e de eficiência, que quando você está numa posição de liderança, isso te atrapalha. Qual que é a diferença entre um gestor e um líder? O gestor, ele foca na eficiência, ele foca no resultado, ele foca na aderência aos processos, na otimização desses processos. Ele vai fazer, ele vai fazer junto, ele vai acompanhar as métricas, ele vai cobrar, ele vai fazer follow-up, e ele vai fazer esse acompanhamento técnico de tudo aquilo que está acontecendo. Porém, ele se torna muito rígido, no sentido de não conseguir, com as situações acontecendo, lidar com isso. Para uma posição que não seja de gestão, ou até para uma primeira gestão, é possível ter esse comportamento e manter esse comportamento. Mas quando esse resultado está na mão de 10, 20 pessoas, cada pessoa funcionando de um jeito diferente, essas habilidades técnicas atrapalham e o resultado naturalmente cai dessa equipe que é gerenciada por um gestor e não por um líder. Quando um líder gerencia, ele precisa ativar duas competências, que são as competências essenciais para a liderança: a flexibilidade e a liderança situacional. E olha, gente, que eu estou falando, liderança situacional. Ou seja, eu dependo da situação, eu dependo daquilo que está acontecendo na realidade para que eu
estrategicamente, defina a minha ação, defina o meu posicionamento. E aí eu não posso ser rígido, pelo contrário, eu tenho que ser extremamente flexível. Eu tenho que tomar uma decisão, executar essa decisão com foco, com estratégia, com eficiência, mas eu preciso soltar isso para onde? Para a operação. O gestor ele não consegue soltar isso para a operação, porque ele fica ali e a necessidade que esse gestor tem, que não é falado, mas que está ali no pano de fundo para quem quiser ver, é a necessidade de controle. E essa necessidade não desaparece quando você é promovido para uma posição de liderança. Então, antes, essa necessidade de controle, você conseguia atender de uma forma bem específica através da execução da tarefa e do resultado. Claro que sim, porque dependia muito de você e da sua capacidade de influenciar as pessoas e a organização para ter o resultado da sua entrega. Porém, numa posição de liderança, você precisa influenciar interesses profissionais e o escopo de atividades das pessoas que estão com você. E essas pessoas são diferentes, assim como você também é diferente em relação a todo o resto. É por isso que a liderança situacional ela é extremamente importante. Eu preciso olhar para aquela pessoa, eu preciso olhar para aquele profissional, eu preciso olhar para o escopo de atividades que está na responsabilidade desse profissional em comparação aos recursos e competências que essa pessoa tem. Eu tenho que olhar para o departamento, eu tenho que olhar para a divisão de negócios muitas vezes, e eu preciso olhar para a empresa como um todo. Você percebe como na liderança as variáveis aumentam demais? E cada hora a minha decisão e ação, o meu foco, ele está em um desses âmbitos da organização. Então eu preciso decidir e agir, mas ao mesmo tempo eu preciso soltar, sabendo que a operação está com o time técnico e não com a liderança. O gestor ele não consegue soltar. E uma pessoa que tem como uma base a competência e a mestria técnica, quando ela vai para uma posição de liderança, ela tem muita dificuldade de fazer essa transição. Porque essa necessidade de controle, que é uma necessidade pessoal, inclusive, ela domina o âmbito desse profissional. E ele não consegue fazer o movimento. É por isso que um exímio gestor muitas vezes não se torna um líder. Muitas vezes. E principalmente quando você investe em cursos, em especializações, o que, que você está falando para essa organização? Que você quer ser da operação. Um exímio técnico dentro da operação. Agora, quando você amplia a flexibilidade e a liderança situacional, você está comunicando para essa organização que você quer ser um líder. Tá, Bruna, entendi. Mas como que eu vou desenvolver essas habilidades de flexibilidade, de liderança, sem estar numa posição de liderança? A empresa não me dá essa oportunidade. E o que que eu quero que você entenda aqui? Que primeiro você precisa sentar nesta cadeira, na cadeira de liderança. Mas não é essa cadeira física, que depende de um gestor te colocar nela. Por quê? Porque ele só vai te colocar nessa cadeira quando você já estiver sentado nela. E que cadeira é essa para você sentar? É usar as habilidades de flexibilidade, liderança situacional, sem estar numa posição de liderança, para atender às necessidades técnicas que você entrega hoje, estando responsável por uma parte da operação. Bruna, mas como que faz isso? Vou te dar um exemplo de um cliente meu, que ele conseguiu fazer todo esse trabalho. Ele era gerente de projetos dentro dessa organização, hoje ele já foi promovido. E como gerente de projetos, ele utilizava as técnicas de gestão de projetos para conseguir os resultados dessa equipe multidisciplinar que trabalhava nos projetos que ele liderava. Então, como que ele fazia? Usava os steering committees, que são as reuniões para discutir o projeto, aonde ali se mostra o avanço do projeto, o resultado do projeto,
e também aquilo que precisa ser feito no sentido de prioridade dos membros do time para continuar entregando o resultado ou para mitigar qualquer atraso que haja, né? Então, ele usava os times, ele usava os gestores das pessoas e ele usava essas reuniões para conseguir fazer as entregas. Percebem que é uma gestão? E não tinha nada errado para essa posição atual dele. Ele era um exímio gestor de projetos. E essas técnicas que ele usava estavam totalmente ok para aquilo que era esperado daquela função. Mas daí você pega e me pergunta, tá? E aí ele foi promovido. Como que ele foi promovido? Foi usando essas estratégias de gestão? Não, foi usando a liderança situacional e a flexibilidade. Em que sentido? Ele foi envolvendo essa equipe com o sentido, o significado deste projeto para a organização, para a divisão de negócios. Então, ele sempre trazia informações de reuniões de cliente, ele sempre trazia informações sobre o quanto aquele projeto tinha um impacto no faturamento daquela empresa ao longo do tempo, o quanto que tinha de impacto em novos negócios com aquele cliente ao longo do tempo. E ele foi engajando essa equipe em cima da necessidade deste projeto para a saúde e para o resultado do negócio como um todo. E ele ia envolvendo e aumentando o sentido da atividade de cada membro da equipe perante o projeto como um todo. É como se esses membros da equipe fizessem parte da construção deste projeto, o que não é uma mentira, é uma verdade, mas muitas vezes os membros da equipe estão envolvidos só com o escopo da tarefa e não com a gestão do projeto. Então, esse gestor que precisava de um envolvimento através da liderança, ele foi colocando sentido para todos os membros da equipe, para além das tarefas e responsabilidades de cada um. É como se ele estivesse formando gestores de projeto, mesmo sendo gestor de projeto. Aí você pode falar assim, poxa, num ambiente competitivo, ele está formando pessoas para entrar no lugar dele? É isso que você está me falando, Bruna? É isso que eu estou te falando. Por quê? Porque precisa ter um gestor para substituí-lo e ele quer outra cadeira que não aquela. Então ele já precisa sentar nessa outra cadeira que ele quer e não continuar sentando naquela cadeira, vendo os membros do time como possíveis concorrentes, cobrando essas pessoas somente pelas atividades que elas fazem. Ele precisa desenvolver pessoas para sentar numa cadeira de desenvolvimento de pessoas e de profissionais. Há muitas empresas, inclusive, que para esse líder continuar sendo promovido, as pessoas abaixo dele precisam ser promovidas, principalmente no sentido de desenvolvimento profissional. Então, essa é a mentalidade do líder. Ele está à frente no sentido de prontidão. Ele está sempre comunicando esse futuro no presente. Ele está sempre antecipando esse futuro no presente. Mas não é uma antecipação no sentido de o futuro é ameaçador e eu preciso me proteger. É uma antecipação de olhos de águia. Olhos que está vendo oportunidades em todos os lugares e se antecipa perante essas oportunidades. Quando eu vejo esse futuro como ameaçador, principalmente agora, né, pessoal, que esse futuro ele é muito bunny, vamos dizer assim, no sentido de caótico mesmo, né? A gente não sabe muito bem o que vai acontecer. E esse futuro ele muda o tempo todo, de fato. Mas no meu momento de decisão e de ação, eu consigo olhar para esse futuro dentro da realidade que ele me entrega. E eu não tenho compromisso nenhum de precisar me adequar conforme esse futuro vai mudando. Isso é liderança situacional, não é uma só liderança. Você vai ativar o tipo de liderança que faz sentido para aquela situação que está se apresentando para você. E conforme ele foi engajando esse time e foi criando esse ambiente seguro e gostoso de trabalhar, porque aquele escopo de atividades dentro daquele projeto
foi ganhando um sentido, foi ganhando um propósito, ele foi conseguindo cada vez menos usar as estruturas que estão ali para isso, para gestão, e ele foi utilizando muito mais essa equipe no sentido de uma equipe que se autorregula. Ele conseguiu construir ao longo de um ano uma equipe de alta performance sem ter responsabilidade direta por essa equipe hierárquica de target. E ele foi conseguindo montar uma equipe de alta performance através desse sentido e desse propósito para a organização e para a equipe. E quando a gestão viu que ele conseguiu manter esse projeto dentro do controle, Bruna, mas não aconteceu mais nada, então não atrasou mais tarefas, não aconteceu nada além disso, né? O projeto aconteceu de forma perfeita. Não, gente. Aconteceu atrasos, claro. Essas pessoas eram responsáveis por outras tarefas em seus departamentos, ela não fazia só o projeto. Só que esses atrasos eles eram comunicados de forma rápida, porque todos estavam gerenciando o projeto. Todos sabiam o impacto dos seus atrasos para o todo. E todos se comunicavam de uma forma que aqueles atrasos não afetavam o cliente, não afetavam o resultado, inclusive, daquela organização. Então, eu tinha muitos gerentes de projetos nesse projeto desse meu cliente, ao invés de ter só um gestor de projeto. E esse gestor de projeto, paradoxalmente, foi se tornando desnecessário naquela cadeira. Olha que interessante isso, gente. Ele foi se tornando desnecessário. Ele precisou abrir mão do controle para conseguir desenvolver habilidades de liderança, de flexibilidade e sentar na cadeira antes de sentar. Percebe essa antecipação do futuro? Ele precisou desenvolver isso. E a partir do momento que ele se tornou um gestor desnecessário, porém um líder desejado, porque ele montou uma equipe de alta performance sem responsabilidade de target e hierárquica sobre essa equipe. E aí, quando ele fez isso, aquela empresa falou: precisamos desse cara. Precisamos dar uma promoção para esse cara, porque senão ele vai procurar uma outra empresa que o reconheça. Assim como os membros da equipe já o reconhecem como líder, sem ele ter responsabilidade hierárquica de target. E aí ele foi promovido. Ele, de fato, sentou numa cadeira física, quando antes ele sentou numa cadeira através dos seus comportamentos e da sua atitude, do seu posicionamento, que ele foi desenvolvendo ao longo de um ano. Bruni, foi fácil, ele sabia fazer isso? Ele sabia teoricamente, mas a liderança situacional faz com que você entre em contato com cada membro dessa equipe, com cada departamento no qual esses membros da equipe estão no dia a dia, porque ninguém está no dia a dia no projeto, as pessoas estão no dia a dia no seu departamento. E cada departamento tem uma cultura. É por isso que é tão difícil mudar a cultura dentro de organização, porque cada comportamento tem a sua mini cultura. E a maioria das empresas, essas culturas, elas não são coerentes, convergentes. Pelo contrário, elas são divergentes. Então, ele precisou de muito trabalho de contato com essa realidade, contato com essas pessoas, contato com o mercado, porque ele era gestor de projetos de cliente, então é um ambiente, inclusive, externo, para que ele fosse traçando as estratégias que mudavam com frequência, assim como o mundo muda, as estratégias dele mudavam, só que ao longo desse caminho de se tornar um líder, ele foi deixando de ser gestor. E é justamente por ter deixado de ser gestor que não foi fácil, não foi fofo o processo. Por quê? Porque ele teve que atender as necessidades dele de controle, que eram altas. Eu faço análise de comportamento dos meus clientes. Então, ele precisou atender a necessidade dele de controle em outras áreas, para que ele conseguisse abrir mão do controle que ele obtinha através da gestão e se posicionar num lugar de liderança situacional, de flexibilidade, aonde ele decide, age e deixa. Decide, age e deixa.
Ele foi saindo da operação, ele foi saindo da gestão. E, gente, é um processo dolorido, é um processo sofrido. Porém, ele conseguiu, depois de 1 ano, a empresa tem uma cultura de promoções a cada 3 anos. Ele estava como gestor de projetos há 1 ano, ele não precisou esperar mais 2 para ser líder. Em 1 ano ele foi. Aí você fala assim: ah, mas provavelmente foi um jogo de carta marcada. Não, ele se tornou um profissional único, um profissional extremamente desejado, porque ele aprendeu a ser um líder, mesmo sem nenhum treinamento. E, gente, não tem treinamento para ser líder. É um desenvolvimento no dia a dia, é uma liderança situacional. Vem a situação, vem uma estratégia, com um mindset de liderança. O mindset de liderança é treinável. Agora, o escopo do que se faz para ser um líder, não. Mas o mindset, sim. Então, ele foi treinando através da execução e da mentoria como ser um líder. E a gente também foi lidando, porque as duas coisas acontecem ao mesmo tempo, com esse deixar de ser gestor. Então, ele foi se formando líder enquanto ele foi deixando de ser gestor. Junto. E a gente foi lidando com as demandas e com as necessidades que precisaram ser atendidas mesmo durante essa transição. E isso, gente, nenhum chefe vai te ensinar. Sabe por quê? Também porque tem muito chefe que ainda é gestor, que ainda não é líder, que fica tentando, através de uma certa sobrecarga, atender tudo, cuja necessidade de controle está nesse microgerenciamento das atividades da equipe. E essa equipe se sente sufocada, se sente sem autonomia, parece que tem que validar tudo com esse chefe, tem que consultar esse chefe para tudo, que não pode fazer um negócio fora da curva sem avisar o chefe, sem alinhar com o chefe. Por quê? Porque esse chefe ainda é gestor. Ele não conseguiu abrir mão da gestão para ser um líder. Ah, e esse chefe vai chegar diretor? Jamais, gente. Um chefe diretor, hoje em dia, com as condições mercadológicas que a gente tem, caóticas, que mudam o tempo todo e que demandam uma flexibilidade, jamais um gestor chega a um cargo de direção. Hoje não mais. Antigamente isso era totalmente possível. O nosso ambiente era muito mais previsível. Mas hoje não mais. Hoje, para cargos de direção, só sendo líder. E aí, por que, que você vai esperar chegar num cargo de direção para ser líder? Se você já pode ser agora e rapidamente acelerar a sua carreira, sendo esse profissional desejado. E não é só a carreira que melhora, gente. Melhora você com você mesmo, porque a sua vida pessoal, ela tá nesse mesmo mundo, que muda o tempo todo. E o líder, ele consegue lidar com as mudanças, consegue lidar com aquilo que depende de outros de uma forma muito mais tranquila e serena. Ele é muito mais atento, porque ele atende às necessidades de controle dele naquilo que é dele e ele solta todo o resto. E tem uma apropriação de si, porque você precisa conscientemente utilizar os recursos de forma estratégica. Muitas vezes há um certo descompasso. Em que sentido esse descompasso? Muitas vezes a gente sobrecarrega um determinado recurso em um lugar e esse recurso falta em outro, porque não tem uma liderança, tem muitas vezes uma gestão. E essa gestão, muitas vezes, é para garantir alguma coisa. Quando eu tento garantir, que é totalmente diferente de influenciar, eu estou na gestão e não na liderança. E aí eu sobrecarrego algo e deixo fraco, enfraquecido esse outro algo. E aí ele foi percebendo que a gestão do projeto de um lugar de líder ficou muito mais fácil quando ele montou essa equipe de alta performance. Esse meu cliente que eu estou contando para você. E isso ajudou ele a ter tempo para outras estratégias que numa posição de liderança é crucial, como networking. Numa posição de liderança, você não entrega mais nenhum resultado sozinho, ou mais nenhum resultado somente no seu departamento. Numa posição de liderança, você depende de outros líderes, você depende de outras equipes.
a sua penetração dentro da empresa precisa ser muito maior. E ele teve tempo, sobrou tempo para ele fazer networking, para ele estabelecer uma rede de contatos. E muitas vezes ele perguntava do próprio projeto, porque lembra, ele estava montando uma equipe de alta performance através da mentoria comigo. Então, ele também precisava da percepção desses clientes internos do projeto. Então, além dele fazer o networking que dizia respeito ao a carreira dele, como protagonista da própria carreira, tomando as rédeas da própria carreira, ele foi fazer esse trabalho de feedback em relação ao projeto, em relação à gestão dele do projeto. E ele retroalimentava esse time com essas percepções. E se tinha algum problema de posicionamento, essa rota era corrigida naquele mesmo momento. Percebem as diferenças entre um gestor e um líder e percebe por que um gestor não vai ser um líder? Porque se um gestor, por algum equívoco, e a gente sabe que isso acontece nas empresas, ele é um líder, essa empresa perdeu um excelente técnico. E muitas vezes esse líder, dentro desse papel de gestor, vai se frustrar na cadeira de liderança. E aí essa empresa e esse profissional perdeu uma exímia, uma excelente carreira técnica por não saber fazer esse processo. Essa transição, pessoal, se faz na sua cadeira atual. A cadeira física da liderança é uma consequência inevitável. Você vai sentar nela, mas a transição você precisa fazer antes, para que você se sinta preparado quando sentar na cadeira. Quando você sentar nessa cadeira física aqui, ó, você estar seguro. Você fala, eu já sei fazer, porque eu fiz isso antes. Para ser líder, não precisa sentar numa cadeira de liderança de pessoas. Você pode ser líder sentando na sua cadeira, essa aí, essa de analista, essa de engenheiro. Você pode fazer tudo isso na sua cadeira, assim como o meu cliente, que era um gestor de projetos, ele era um engenheiro sênior, conseguiu fazer na cadeira dele e foi promovido em um ano, ao invés de 2, porque ele já estava um ano na função e dentro da empresa tem uma prática de que você fica numa mesma função durante 3 anos. Ele ficou um ano na mesma função e foi promovido depois de todo esse trabalho que fez, porque ele se tornou um profissional desejado, e justamente por ser um profissional desejado e diferente, ele fez de um jeito diferente. E aí essa empresa falou, não podemos perder, porque ele é um excelente líder. E ele vai ajudar esta empresa a crescer muito mais rápido, de uma forma muito mais acelerada. E isso, gente, nenhum chefe vai te contar que espera de você. Mas é exatamente isso que ele espera de você. Se esse conteúdo fez sentido para você, curta esse vídeo, compartilhe, se inscreve aqui nesse canal para você também receber notificações de mais conteúdos como este. E aqui na descrição tem também o meu LinkedIn e o meu Instagram para você me seguir e receber mais conteúdos como esse. Vou deixar meu site aqui para você também, com os pacotes de mentoria únicas, customizadas e feitas para você, para o seu objetivo de carreira. Foi maravilhoso estar com esse tempo com você, que se você me assistiu até aqui, eu agradeço muito e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!